Bom, gente, eu venho falar com vocês hoje a respeito desta Umbanda que nós vemos hoje. Sabe-se que quem fundou a Umbanda, com data, tá, como religião estruturada e organizada, é Zélio Fernandino de Moraes. Bruxo, mas já existia manifestação é uma coisa, meu querido. Quando Jesus Cristo nasceu, tu vai me dizer que foi fundado o cristianismo, que quem fundou o cristianismo foi Jesus Cristo? Não, né, filho? Pelo amor de Deus, quem fundou o cristianismo foram 325 anos depois, que é fundado por Constantino. Constantino é quem fundou essa religião, a católica, que é uma das religiões cristãs, tá? Assim como a Umbanda, já existiam manifestações, mas não era uma religião organizada. Quem organiza essa religião e dá as primeiras informações de como se deve estruturar essa religião, de como ela deve funcionar, é Zélio Fernandino de Moraes. Quanto a isso, não existe dúvida. As pessoas discutem isso porque não sabem o que é uma religião. Apenas sabem cultuar, mas não sabem exatamente o que é necessário para ser uma religião. Assim como existe uma Umbanda chamada a Umbanda Omolocô, que pouca gente conhece, e que ela é fundada pelo, como é que é o nome dele? Tancredo da Silva Pinto. Este é o grande fundador da religião Umbanda de Omolocô. A Bruxo não é. A fundadora da Umbanda de Omolocô é a Maria Batailló de Nanã. Não é, tá? Quem traz este tipo de religião, esta forma de culto para o Brasil, sim, é Maria Batailló de Nanã. Esta sim, ela traz o culto de Omolocô. Não tem nada a ver com Umbanda. É tradição, para culto ao orixá puro, não tem nada a ver com Umbanda. Quem faz esta mistura, quem coloca o Omolocô dentro do ritual de Umbanda, bom, este sim é o pai da Umbanda moderna, que é o Tancredo da Silva Pinto. Este sim, um homem que era do Rio de Janeiro, era um sambista e não gostava, e era adepto a culto de Umbanda, mas que para ele aquilo ali não estava bem de acordo, estava muito kardecista para ele aquilo. Então ele pega o culto de Omolocô e insere, coloca ele junto à Umbanda. É aí que começa. Por isso que esse Tancredo da Silva Pinto é o pai da Umbanda moderna. É o pai dessa Umbanda que vocês cultuam por aí. Embora quem cultua nação e cultua candomblé ainda separou o orixá, tá? No Omolocô, eles cultuam o orixá dentro da Umbanda. Bruxo, eu acho errado. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado. Estou aqui para dizer para vocês quem é o pai dessa Umbanda que existe hoje. Porque hoje, 98% das casas cultua, tirando a parte do orixá, do corte, que eles fazem, a Umbanda de Omolocô corta no ori. Olha o que eles falam, ori. Ori não é cabeça. Ori não é cabeça. Só é cabeça dentro do culto ao orixá. Mas eles usam esse termo por quê? Porque esta Umbanda, a Umbanda Omolocô, ela nasce de um culto africano. Esta sim nasce de um culto africano. A outra Umbanda é um culto brasileiro. A religião de Omolocô, que chega no Brasil praticamente pronta, ela chega no Brasil praticamente pronta. Porque a Maria Batailló já tinha todos os fundamentos, conhecia tudo da sua religião. E simplesmente o Tancredo da Silva Pinto não compreende a Umbanda daquela forma e acha que tem que agregar o orixá. E quando ele agrega o orixá, nasce a Umbanda de Omolocô. Talvez é a tradição que deveria ser a mais pura por ser a última a ter chegado ao Brasil. Pelos estudos que se fez, é a última. Tem certeza disso, Bruxo? Não se tem certeza porque se tem muito pouca coisa escrita
Tem muito pouca coisa. O pessoal que é de Omolocô não chega nem num acordo de quando essa Maria Bataió chegou ao Brasil ou de quando ela nasceu. Uns dizem que é 1600 e pouco, outros dizem que é 1700 e pouco, outros dizem que é 1800 e pouco. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas se o cara parar para pensar que ela morreu com 112 anos e já existia Umbanda, é óbvio que o Omolocô tinha que existir já nessa época. Então ela deve ter chegado ao Brasil, essa senhora deve ter chegado ao Brasil final de 1800. Por questão de lógica, tá? Dizem que ela viveu 112 anos. Ah, isso é certo? Eu não achei a data de que ela morreu. Então vejam que as pessoas que estão aí falando na internet e ensinando sobre essas religiões, eles não têm a comprovação escrita, pelo menos que eu saiba. Se alguém tiver, eu até digo, ó, gente, escrevam para mim, passem para mim, que eu farei um vídeo explicando, ó, o bruxo na data que fez o vídeo não sabia dessa comprovação. Estou aqui para ajudar a divulgar a Umbanda de Omolocô e para dizer para os senhores que a maioria das casas de Umbanda hoje sofreram interferência do africanismo diretamente da Umbanda de Omolocô. Ah, bruxo, mas na minha Umbanda eles não cultuam o orixá. Não, porque provavelmente ou a tua casa segue o culto mais ligado ao kardecismo ou segue o culto junto ao culto africano. Por exemplo, o pai de santo da tua casa, ele faz nação e faz Umbanda. Então toda casa de Umbanda que nasce hoje não corta mais na cabeça, porque quem corta é a nação, quem corta é o candomblé. Então hoje já está muito claro isso. Mas na Umbanda de Omolocô não. Na Umbanda de Omolocô eles cultuam o orixá, são apenas 6 que eles cultuam, e eles cortam na cabeça. Ah, bruxo, mas eles cortam na cabeça para caboclo. Isso é a tradição deles. Eu não sei em que momento isso começou. Não sei. O que eu sei é que quem trouxe essa religião e o pai desta Umbanda moderna é Tancredo da Silva Pinto. Isso sem dúvida. Porque os cultos com tambor, com charuto, com oferendas aos orixás, embora diz, é o caboclo, é uma cabocla lá de Iemanjá, é uma Iemanjá, mas é um caboclo. Qual é a oferenda que eles fazem? Basicamente a mesma que veio do culto africanista. Porque pergunte para quem segue a Umbanda de Zélio de Moraes se tinha essas oferendas. É óbvio que não, é claro que não. Eles vêm do kardecismo, eles não fazem esse tipo de coisa. Eles serviam vinho para o preto velho tomar, davam cigarro para o preto velho fumar. Por quê? Porque essas pessoas são espíritos que já estiveram nessa terra e ainda mantêm esses costumes, então faziam esse tipo de oferenda, tá? Mas a Umbanda Omolocô é uma tradição que veio da África e aqui foi associada à Umbanda, por isso Umbanda de Omolocô, porque na verdade deveria, se não fosse a interferência do seu Tancredo da Silva Pinto, que eu não estou aqui para condenar ele, muito pelo contrário, eu acho que ele fez muito. Quem é umbandista hoje gosta do culto por causa dessa mística do orixá, acreditem nisso. Se vocês pegarem a casa de Umbanda de vocês e transformarem numa casa conforme determinou Zélio Fernandino de Moraes, as pessoas vão embora da tua casa e voltarão para outra casa, ou até se voltarão para o culto kardecista, que sai mais barato, dá menos trabalho. Meu abraço a todos vocês.